O Fórum de hoje vai falar sobre a nova Lei de Coleção de Arte. O Decreto 8.124 de 2013 veio com a função de regulamentar a Lei 11.904. Menciona que os bens que estão em museus públicos ou privados e coleções particulares agora são públicos. A finalidade é a preservação do patrimônio cultural. O decreto coloca para o setor uma série de ações e procedimentos que devem ser seguidos e confere ao IBRAM a responsabilidade de fiscalização, que terá um caráter pedagógico e orientador. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do IBRAM, Ângelo Osvaldo, e o artista plástico Newton Schäufler. Mas antes de começarmos essa nossa conversa, vamos assistir uma reportagem produzida pela TV Justiça. Cores e formatos que enchem os olhos. São 605 peças no Museu Nacional de Brasília. Artistas daqui e de todo o país contribuem com o acervo. Um prato cheio para quem respira cultura. São quadros, esculturas e peças multimídias. Tudo climatizado e conservado para receber os visitantes. Nem dá para imaginar que quando o local foi inaugurado, 7 anos atrás, não contava com uma peça sequer. Essa quantidade ela não estacionou, nem a gente imagina que vai diminuir. A gente está sempre recebendo novas obras. O mercado é lucrativo e tem ganhado expressão em todo o mundo. O último levantamento aponta que em 2012 as vendas de obras de arte alcançaram mais de R$1 bilhão. Mas agora todas as obras de arte vão passar por um processo rigoroso no IBRAM para serem vendidas, emprestadas, movimentadas e até mesmo restauradas. A medida foi recém-assinada em um decreto que regulamentou a Lei 11.904. É uma forma de preservar o patrimônio cultural do Brasil em outras nações. Mas muitos colecionadores não gostaram nada da mudança. Este advogado especialista em direito autoral conta que vários artigos do decreto têm causado polêmica, mesmo com a tentativa de se adequar a alguns pontos da legislação internacional. Para poder vender, alienar essa obra, eu vou ter que primeiro dar direito de preferência para o IBRAM, ou para os museus associados ao IBRAM. Um outro problema vai ser, se eu quisesse tirar essa obra de arte do país, eu não vou poder fazer. E aí esse meu direito sobre aquele exemplar vai ser restringido. Pode ser que as pessoas prefiram não declarar que possuem obras intelectuais passíveis dessa declaração de interesse público. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui. De começar com o senhor Ângelo, o que provocou a necessidade desse tipo de regulamentação? A expansão dos museus. Hoje nós vivemos um momento intenso, rico, de atividades museológicas no país inteiro. O campo museal, como se diz, ele ganhou uma nova dimensão, uma nova expressão na vida sociocultural brasileira. Os museus têm um papel fundamental na vida contemporânea. Museu até há pouco era um depósito, era um porão ou um lugar onde se esqueciam as coisas, era depósito de velharia, de quinquilharia. Todo mundo falava, vai para o museu. Museu era mofo, era alguma coisa distante, alienada. Era um arquivo de memória não muito interessante para a nossa vida cotidiana. Agora não, o museu é visto como um centro de educação, função educativa do museu. O museu é um instrumento de inclusão social. A função social do museu, o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, foi o que mais atraiu a atenção de centenas de profissionais de museus do mundo inteiro que vieram ao Brasil para o Congresso Internacional do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, em agosto. Então, o museu, os pontos de memória, tudo que diz respeito à memória, à constituição da memória brasileira é muito importante e merecia uma legislação específica, um campo próprio com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, criado há cerca de 5 anos por uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula. E agora a regulamentação de outra lei também de janeiro de 2009, a lei que criou o Estatuto de Museus, que foi regulamentada pela presidenta Dilma Rousseff. Com esse regulamento, nós temos vários detalhes, vários pormenores do Estatuto de Museus que podem ser amplamente praticados.
E algumas pessoas interpretaram isso meio assodadamente, houve um alvoroço, houve um certo pânico até na interpretação, na leitura desse documento e, na verdade, muito do que se disse não corresponde ao que a lei quer, ao espírito da lei e à política nacional de museus. Ô, Newton, os artistas foram suficientemente ouvidos para a definição dessas regras e como é que vocês viram a chegada dessa lei? Olá, Ângelo, William. Suficientemente ouvidos, não. Ali, uma das críticas dos artistas é essa, de que eles não foram ouvidos. Então, quando você pensa em museus, a preservação da memória é fundamental. Isso é inquestionável, né? Preservação do patrimônio, das obras que são efetivamente relevantes, a saber o que é ser relevante, como se define o que é relevante ou não, né? Ainda mais num campo tão subjetivo como o campo das artes. O maior susto, na verdade, e aí nem é tanto como artista, acho que é o susto que o cidadão tem e que se manifesta como uma dúvida o Estado tem condições de atuar devidamente, com essa lei nas mãos. Que poder é esse dado ao Estado? Cabe ao IBRAM o monitoramento. Mas quais seriam as obrigações? O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus. Nós temos 30 museus, os museus federais, os museus nacionais, que já vêm da tradição do patrimônio cultural brasileiro desde a década de 30. Eles são elementos constitutivos do IBRAM e o nosso grande experimento para que nós possamos dialogar de maneira competente e objetiva com 3.300 museus que existem hoje no país. As coleções particulares são inúmeras. Mas tão importantes quanto? São muito importantes, há coleções da mais alta importância e já são tratadas como verdadeiros museus pelos seus proprietários. Então, por essa lei, uma coleção poderá ser declarada por um conselho de notáveis personalidades reconhecidas no campo da cultura e representantes de instituições. Ele poderá declarar uma coleção de interesse público. E aí a coleção pode vir até a ser desfeita, mas nós teremos sempre o monitoramento e o reconhecimento da localização de suas peças, de seus objetos, para que não se perca a memória desse conjunto e ele não seja pulverizado, estilhaçado, sem que ninguém saiba onde foram parar as peças. Agora, Newton, qual é a contribuição que esse conjunto de ações traz para a arte de uma forma direta? A preservação da memória é evidente, é claro, né? Para o profissional, fez alguma grande diferença? Eu vou te dizer o seguinte, eu estou mais interessado na lei de direito à sequência, como artista. Porque o artista vende a obra, ela cai no mercado e você nem sempre acompanha isso. Direito à sequência é uma lei de 96 ou 98 que diz que o artista tem direito a uma porcentagem da revenda da obra. Então, um marchand, um colecionador, compra uma obra ou uma galeria, compra uma obra de um artista e revende. Muitas vezes por um preço muito maior do que ele comprou, né? Porque ao longo do tempo o artista vai adquirindo notoriedade, o preço das obras vão aumentando. E pela lei ele tem direito a 5% da revenda, de quando o quadro for revendido, né? Quando a obra for revendida. Isso acho que para o artista é muito mais interessante. Mas esse monitoramento não vai ajudar também? Não, no que diz respeito a isso, não. Na verdade, existe uma empresa de advocacia privada que é quem está defendendo os direitos dos artistas nessa questão, entende? A questão dos museus é fundamental. Você tem que preservar a memória e a história do país, isso é óbvio. Mas isso serve... Os caras que estão mais preocupados com isso são os mercadores da arte, os galeristas, né? os colecionadores. Esses caras podem ficar mais preocupados com isso. Mas que, na verdade, Newton, eles acabarão beneficiados porque, na medida em que nós valorizamos a arte, o colecionismo, que há um reconhecimento da importância das coleções, do valor cultural que elas têm. Elas recebem uma declaração de interesse público, não para bloqueá-las, não para interditá-las ou sequestrá-las, mas para que elas sejam reconhecidas como tal e assim possam ser inventariadas e possa haver um acompanhamento dessas peças. Algumas, inclusive, podem ser valorizadas pelo recebimento desse Eu acredito que sim, que elas serão valorizadas porque haverá um reconhecimento e elas, se
forem desfeitas, não haverá uma amnésia em cima disso, não haverá um esquecimento de onde foram parar esses bens. Acabou essa coleção de uma hora para outra. Muitas vezes o colecionador é uma pessoa que se apaixona, ele dedica a sua vida, é uma aventura, uma conquista, uma epopeia, ele corre o mundo, muitas vezes, atrás de um bem para aquela sua coleção. Ele morre e depois isso vai para os ares, os herdeiros vendem, desaparece, ninguém, nem em 100 anos, vai conseguir notícia de onde foi parar aquilo. Já se há um repertório, se essa coleção ela é realmente de relevante, de notável interesse para a memória brasileira, nós vamos fazer um registro no IBRAM, através de uma declaração de interesse público, e sempre será comunicado ao IBRAM o paradeiro de cada uma peça daquelas. A pessoa pode vender, a pessoa pode alienar, porque isso não há um cerceamento do direito de propriedade. Houve uma interpretação equivocada do mercado e muitas pessoas já estão chegando a essa conclusão. Na verdade, nós valorizamos a obra de arte, nós estamos criando todo um sistema de proteção da arte, da cultura, dos bens culturais musealizados ou musealizáveis, para que haja, assim, o encaminhamento para museus de muitas coleções, mas para protegê-las, mas sem que isso implique também uma imposição do Estado brasileiro. Agora, em alguns momentos, isso também é uma crítica importante. Várias coleções particulares parece que são melhor preservadas do que as coleções do Estado. Vários museus estão precisando de reforma. O próprio Museu da República, outro dia eu fui, ele tem fendas enormes por onde entra a área, então a calefação, e a preservação ali dentro é no mínimo questionável. O IBRAM foi criado exatamente para isso há muito pouco tempo. A política brasileira de museus é recente, então há um interesse novo, há uma ação nova, inovadora do governo brasileiro, do governo federal, que é exemplar, que vem despertar também o interesse dos estados, dos municípios. Nós temos agora um sistema nacional de museus, há vários sistemas estaduais de museus nos estados brasileiros, junto às secretarias estaduais de cultura, há também sistemas municipais de museus e, com isso, uma participação nova. Imagine que há 10 anos atrás havia só 2 escolas, 2 cursos superiores de museologia no Brasil, um no Rio de Janeiro, o outro na Bahia. Agora já são 14 cursos, inclusive na Universidade de Brasília. E é importante que a formação dos profissionais de museologia venha enriquecer esse campo de trabalho e mostrar que nós estamos no caminho certo. Doutor Ângelo, eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou trazer algumas questões que devem estar mexendo com a cabeça das pessoas que trabalham no mercado. Questão de compra e venda. Voltamos em instantes com o programa Fórum. Só um minuto. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a nova lei de coleção de arte. Sempre que se mexe no bolso, a coisa doída, né? Tem muita gente questionando o que essa nova lei pode interferir no mercado. Inclusive, na reportagem que nós vimos no início do bloco anterior, uma pessoa já questionava a possibilidade de não se declarar as obras de arte, reclamava do direito de preferência. Isso para o artista é interessante. Eu queria até que o senhor explicasse depois como vai funcionar realmente o direito de preferência para a venda de obras e se para o artista isso é um ponto positivo. O controle sempre atemoriza o mercado. Desde que você diz que vai controlar, você tem gera um certo temor. Se houver uma retração do mercado, obviamente que o artista vai sofrer com isso. O número de obras comercializadas vai diminuir. Eu não acredito que isso vá acontecer. O direito de preferência mexe com o valor de uma obra? Não. Ele pode mexer. O mercado é bastante relativo, Milton, mas, na verdade, não tem leis tão absolutas. É uma oportunidade boa de esclarecer mais um ponto controverso por uma interpretação precipitada. O decreto diz que pode ser exercido o direito de preferência pelo IBRAM ou por um museu através do IBRAM em caso de leilões públicos. Eu não vou chegar numa galeria e exercer o direito de preferência. No caso de leilões, e isso até já é uma prática que ocorre no Brasil desde 1937, porque tem cobertura do Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que criou a legislação do patrimônio cultural brasileiro, do IBRAM. Quando vai uma obra a leilão, ela é de grande importância,
para o acervo nacional, reconhecidamente importante, o IBRAM ou o IFAM podem pedir preferência e tem que levantar os recursos recursos suficientes para fazer essa aquisição e ter um entendimento com o leiloeiro e com o proprietário da peça. O senhor acredita não que é uma desapropriação também, não. É uma compra preferencial que o Estado vai exercer em nome da memória cultural do país. Mas o senhor acredita que, de qualquer forma, nesse primeiro momento, muitas pessoas deixem de registrar as suas obras com medo de como o mercado vai funcionar, até essa lei tranquilizá-los? Essa é uma questão que o registro dessas peças particulares está muito mais ligado à questão da Receita Federal do que propriamente à questão cultural, ao Ministério da Cultura, ao IBRAM ou ao IFAM. As pessoas que dispõem de obras de arte, que possuem, são proprietárias de obras de arte, que têm um valor expressivo, ou que mereçam ser declaradas, elas têm que fazer essa declaração. Até um determinado limite, eu acho que nem é necessário fazer a declaração, mas é importante que as pessoas declarem, porque são bens importantes. Se elas estão valorizando e valorando essas obras no campo do mercado, se elas pensam em venda, se elas pensam em alienação, estão com medo disso, mais uma razão para elas declararem e resguardarem também o seu patrimônio econômico, além de patrimônio cultural. A nossa lei não tem nada com isso, nem interfere, nem obriga ninguém a declarar. É claro que se recair sobre uma determinada coleção a declaração de interesse público, ela se torna de uma certa forma de conhecimento público. E aí talvez as pessoas tenham um certo receio da declaração de renda e não da declaração de interesse público com vistas à musealização daquela peça, ou seja, do seu referenciamento, da sua salvaguarda pelo IBRAM. O que nós pretendemos é defender o conhecimento dos bens culturais brasileiros por um referenciamento, uma inventariação, tal como diz a Constituição brasileira. A nossa Constituição, ela tem um artigo dedicado à cultura, como as constituições anteriores, mas ela trouxe, em 5 de outubro de 88, há 25 anos atrás, uma inovação que me parece muito rara no mundo. Tem, além do artigo sobre a cultura, um artigo específico sobre patrimônio, dizendo que cabe não só ao Estado, mas a cada cidadão e à sociedade como um todo, a proteção do patrimônio cultural, por tombamento, por inventariação, por catalogação. A Constituição desce até esses detalhes de usar todos esses termos para dizer quais são as providências que devam ser tomadas para a proteção do patrimônio museológico e do patrimônio cultural do país. Mas, Ângelo, você tem que admitir que existe. Uma coisa é a letra da lei e uma outra coisa é a interpretação e a execução dessa lei, né? Entre essas coisas há uma diferença bastante grande. E cada setor e cada instituição da sociedade acaba interpretando a legislação de uma forma absolutamente particular. Você tem guetos dentro da sociedade que têm a sua própria lei. Os cartórios, por exemplo, têm uma lei específica, que eles mesmos fazem e eles mesmos interpretam. Então, diante de um Estado como esse, onde cada setor interpreta a lei, e cada governo que muda interpreta a lei de uma outra maneira, eu acho que o temor ele é, até certo ponto, justificável. Muitas vezes esses conjuntos de regras são baseadas em exemplos que deram certo em outros países. Existe algum local onde o senhor acha que é mais interessante essa proteção ao patrimônio artístico de um país? Vários países europeus, Estados Unidos. Nós, nos Estados Unidos, a legislação é diferente para cada estado, mas esse tipo de acompanhamento existe. O Nilton está colocando bem. O problema não é esse. O problema, eu acho que há um receio com relação... Do que vai ser feito com a lei. Do que vai ser feito com a lei, um receio de intervenção na propriedade privada. Isso está ficando muito claro que não vai haver. A lei visa proteger um patrimônio cultural do país, muitas vezes em mãos de proprietários particulares. Eles devem saber que eles possuem algo que é importante, que é precioso para o país. Isso só valoriza o bem que eles têm. Do ponto de vista valoriza do artista, até financeiramente. E para o artista que está em franca produção hoje, ele não vai ser atingido diretamente por... Mas mesmo aquele que morreu, por exemplo, historicamente é interessante. Se você vai produzir um catálogo Razonet, por exemplo, com toda a obra do artista, é extremamente interessante se você tem todas as obras já catalogadas e você sabe onde elas estão.
né? Isso, obviamente, a lei traz coisas extremamente positivas, né? Eu acho Só que a determinação do João Cândido Portinari, o filho de Cândido Portinari, é que conseguiu produzir o catálogo Raisonné, ou seja, o catálogo Do Iberê exaustivo Camargo da também. produção. Do Iberê Camargo está sendo feito o centenário dele, 2014, o centenário de Iberê Camargo, haverá uma grande projeção da obra dele no país e no exterior. Mas do Guignard, por exemplo, que é um grande artista, um dos maiores artistas do século XX, nós não temos ainda o catálogo Raisonné, porque é muito difícil. Tudo que contribui para o levantamento das referências da produção artística, do patrimônio museológico, do patrimônio cultural brasileiro, tudo isso é importante e valorizando a obra, ela se valoriza no mercado também. O mercado brasileiro ganhou agora uma dimensão internacional e o Estado só aparece agora porque nós estamos, o governo brasileiro me parece que está até adiantado. Nós criamos alguns mecanismos que atendem a essa velocidade da obra de arte no mundo contemporâneo, do papel dos museus na realidade atual. Nós vemos como um museu muda a cara de uma cidade, como há reivindicação para a instalação de museus em todas as partes do país. A ministra Marta Suplicy tem sublinhado sempre isso. Ela tem recebido representações, prefeitos, parlamentares de todos os estados brasileiros com projetos de criação de museus. Por toda parte nós vemos, e os museus mais diferenciados de todos os setores, de museu do automóvel ao museu da moda, tudo é musealizado hoje porque há esse desejo de memória, há esse desejo de conservação de patrimônio, de referência cultural. Isso faz parte do processo civilizatório, demonstra uma evolução positiva da sociedade brasileira, demonstra também que o Estado está presente e que o governo atento tem uma política brasileira de museus que corresponde àquilo que os nossos museus querem. Nós vamos também atender ao mercado para que ele continue a se desenvolver e quanto mais o mercado se expandir, será bom não só para os artistas, mas para a própria economia brasileira, porque o mercado é gerador de emprego e renda, o mercado de arte. A reportagem era questionado a possibilidade ou não de sair com a sua obra de arte depois de ser catalogada pelo IBRAM, sair do país. E aí eu pergunto, além disso, quais são os outros direitos dos proprietários, dos colecionadores que vão ser relativizados? Eles vão ser, na verdade, monitorados. É quase que um chip que vai ser colocado naquela obra para a gente saber para onde ela vai. Isso é um perigo. Eu morro de medo, negócio de chip. Por que, pessoal? Controle. Vivemos a sociedade do controle, né? O Big Brother, o grande irmão, toda a informação tem que estar disponível. Se você compra um sanduíche com cartão de crédito, o cara sabe que você pagou. Eu acho que essa história do grande irmão, ela no mínimo tem que ser revista. Eu acho que são coisas diferentes, né? Quando você trata de memória, é uma outra conversa. Eu acho que é interessante você mapear esses lugares. Acho que você não deve interferir na maneira como o mercado vai... Mas existem algumas obras, como, por exemplo, em Minas, de Aleijadinho, algumas obras que estão em igreja e tal, que somem e vão parar na casa de pequenos proprietários, em fazendas. Nesse sentido, não é interessante você saber para onde está indo aquela obra, que é do interesse nacional? Eu não acredito no controle absoluto. Acho que existem algumas coisas que são assim. As estátuas do Aleijadinho em Congonhas do Campo estão se acabando. Não sei o que é que o IBRAM pretende fazer em relação a isso, mas elas estão efetivamente se acabando. Vários colecionadores que nem declaram que têm obras do Aleijadinho, têm escondidinhos em casa e às vezes preservam muito melhor. Eu não acredito tanto nesse controle absoluto, sabe? Nem pelo Estado, nem por nenhuma outra instância. Eu acho que a lei é interessante para você conseguir preservar uma memória de país. Sim. Mas toda vez que você fala em controle exacerbado, eu acho que esse é o medo do mercado. Mas mais por uma questão prática ou filosófica? Por ambas. Eu acho que, na prática, o mercado pode se retrair. E pode ter medo e alguns colecionadores que são quem efetivamente sustentam esse mercado. Claro. E muitos artistas. O mercado de arte em Brasília é sustentado por alguns colecionadores que nem são muitos. Nesse sentido, acho que vem uma questão dos museus que é até mais importante que essa discussão da lei, que é a questão da educação. Por que não se compra arte? Por que as pessoas que podem comprar, nem é tão caro comprar arte? Há um equívoco imaginar que uma obra de arte é caríssima. Nem é. Claro, você vai comprar um Portinari, se você uma Tarsila do Amaral, tudo bem.
Mas você tem artistas que estão trabalhando cotidianamente e você compra uma gravura, um desenho por 300, 400, 500 reais, que é o que você gasta numa noitada, ou compra numa camisa para você não usar, ou um sapato que você deixa no seu armário. Então, se há um papel que eu acho que os museus, além da memória, devem, né, desenvolver, é o papel educativo. É uma questão Existem cultural a vários ser projetos. modificado. Modificar, educar as pessoas. Bom, eu queria agradecer imensamente a participação dos senhores, o papo foi excelente. Mas o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o presidente do IBRAM, Ângelo Osvaldo, e com o artista plástico Newton Schäufler. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode também enviar sua sugestão para o programa. O e-mail é fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana e mais uma edição do Fórum, onde eu aguardo você.